CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. Olá, sejam bem-vindos. Este vídeo aborda o Plano de Gestão de Pastoreio e Fertilização, que é um caderno de campo técnico obrigatório para duas intervenções do PEPAC e que refere as instruções gerais e as normas corretas para o seu preenchimento. Relativamente ao Plano de Gestão de Pastoreio e Fertilização, podemos dizer que é um critério de elegibilidade para o regime ecológico, maneio da pastagem permanente e para a intervenção agroambiental, pastagens biodiversas. O objetivo destes regimes é não só melhorar ou manter o estado de conservação das pastagens, como também fazer o sequestro do carbono orgânico. Para o maneio da pastagem permanente, a elaboração do Plano de Gestão de Pastoreio e Fertilização deve ser feita por técnico do SAF e deverá o mesmo ser impresso e assinado, datado e carimbado pelo técnico que o elaborou. Para a promoção da fertilização orgânica, após a elaboração do plano de fertilização, o beneficiário deverá imprimi-lo e submetê-lo em papel à aprovação da CCDR territorialmente competente ou de um organismo de certificação. É um documento que é submetido no pedido único em formato PDF. O Plano de Gestão de Pastoreio e Fertilização é composto pelos anexos 1, 2 e 7 e pelo separador 2 do Caderno de Campo Único. O separador 2 caracteriza as áreas de compromisso. O anexo 1 diz respeito ao plano de fertilização e o anexo 2 ao plano de gestão de pastoreio. O anexo 7 diz respeito ao parecer. Para além destas partes, deverá constar também o documento base de análise para a sua elaboração, que é o IE ou o PU, e os boletins de análises de terra, água ou foliares, caso aplicáveis. No anexo 7, temos o parecer, que por ter a identificação do beneficiário deve aparecer em primeiro lugar no plano. No parecer, devem constar os dados do beneficiário e da exploração agrícola e deve ser identificado o sócio-gerente ou o representante ou responsável técnico, quando aplicável. É no parecer onde se deve descrever de uma forma sumária o PGPF, salientando os pontos-chave e mais importantes a ter em conta por quem o emitiu. Deve estar identificada a entidade que emitiu o parecer, se é técnico de aconselhamento agrícola ou florestal, se é a CCDR da área de competência ou o organismo de certificação. Deve também constar o nome do técnico que o emitiu, a sua assinatura e o carimbo da entidade, bem como a data. Caso tenha havido alteração ao PGPF inicial, existe um campo que deverá assinalar com X, devendo submeter um novo PGPF na altura do pedido único. Este anexo deve ser mantido, validado e aprovado e em papel durante todo o período de compromisso. O separador 2 faz a caracterização das áreas de compromisso. Deve ser referido qual o documento de base para este separador, que pode ser o IE ou o PU. Refere a lista das parcelas candidatas com o seu número sequencial, as respectivas subparcelas e as zonas homogéneas. As zonas homogéneas devem ser previamente definidas e deve ser atribuído uma sequência com letras maiúsculas. A zona homogénea tanto pode corresponder a parte de uma parcela como a mais de uma parcela. Tanto quanto possível, deve ser delimitada com base. No caso das culturas arbóreas ou arbustivas no conjunto de parcelas-subparcelas, representativas das seguintes características: natureza do solo, topografia, exposição, espécie, variedade, idade das árvores ou dos arbustos
e técnicas culturais. No caso das culturas anuais, no conjunto das parcelas ou subparcelas representativas das seguintes características: natureza do solo, topografia, declive, drenagem, espécie e variedade e passado cultural. Para cada zona homogénea, deverá ser referido o modo de produção, se é convencional, se é produção integrada, se é manutenção da agricultura biológica ou conversão para a agricultura biológica, as intervenções a que está sujeito, se é PRODI, agricultura biológica, etc., a área, a textura do solo e a cultura, variedade ou casta. Deverá também referir a sucessão cultural, caso existam subparcelas com culturas temporárias com várias culturas no mesmo ano. Deverá também ser registado o IQFP e as boas práticas. As boas práticas entendem-se por um conjunto de princípios, normas e recomendações técnicas, como por exemplo o enrelvamento natural ou semeado, a mobilização mínima, a sementeira direta, curvas de nível ou cobertura vegetal do solo. No anexo 1, temos o plano de fertilização. Representa o cálculo dos fertilizantes que é necessário aplicar, tendo por base os resultados das análises, as produções esperadas e os referenciais. A realização deste plano pode ter como base o Manual de Fertilização de Culturas do INEAV. Para efetuarmos o cálculo de fertilização, devemos ter em conta o histórico da exploração, que deve vir registado em cadernos de campo de anos anteriores e que tem em conta a fertilidade dos solos, as produções, os rendimentos obtidos ou as condições meteorológicas dos últimos anos. O plano de fertilização é abordado com maior pormenor no vídeo elaborado para o efeito pela CAP, que se designa Plano de Fertilização. No anexo 2, temos o Plano de Gestão de Pastoreio. O seu objetivo é melhorar ou manter o estado das pastagens e também realizar o sequestro do carbono orgânico. O plano deve ser cumprido. Caso aconteçam situações que não se verificou o seu cumprimento, deverão ser apresentadas justificações técnicas que o comprovem. Nos anos seguintes ao primeiro, poderá ser necessário novas visitas à exploração, no sentido de obter registros fotográficos daquilo que é exigido e ser feita uma reavaliação ao estado geral da pastagem. Este plano é composto por uma caracterização das pastagens permanentes, pelo planeamento e descrição das práticas culturais a efetuar e também pela planificação do maneio do efetivo pecuário. O anexo 2 é referente ao Plano de Gestão de Pastoreio e é composto por vários quadros. O quadro 1 é onde se faz a caracterização da área de pastagem permanente candidata. A este quadro é necessário anexar imagens fotográficas previamente obtidas na visita à exploração. As fotos deverão demonstrar o estado geral da pastagem, se tem presença de leguminosas e as estruturas de parqueamento de gado e pontes de água acessíveis. Esta informação deverá também ser registada nas colunas respectivas em função do que foi observado. Para determinação da presença de leguminosas, recomenda-se que sejam efetuadas amostragens ao longo de uma linha diagonal imaginária que atravessa a parcela, onde se procede à identificação, em cada terço da diagonal, dos géneros ou espécies distintas presentes. É neste quadro onde são indicados os tipos de intervenção a efetuar, assinalando com X a intervenção em causa. As intervenções a realizar são o maneio do pastoreio, o controle da vegetação arbustiva, a correção e fertilização do solo, ou a sementeira ou ressementeiras e melhorias da pastagem permanente. Aqui também há a destacar
que, se for para a intervenção maneio da pastagem permanente, o plano é feito para um período de 3 anos e, se for feito para as pastagens biodiversas, o plano é feito para um período de 5 anos. O quadro 2 é onde é planeado o maneio do pastoreio e é feito para cada zona homogénea. O encabeçamento que deve ser cumprido é de 0,2 a 1,5 cabeças normais por hectare para as áreas candidatas. Deve ser descrito o maneio do gado para cada trimestre ou outro período, em função do pretendido, e o número de cabeças normais previsto a pastorearem a zona homogénea em causa. É neste quadro onde se registram as rotações de pastoreio a efetuar nas parcelas. O quadro 3 serve para quando houver necessidade de implementar ações de controle da vegetação arbustiva nas parcelas candidatas. Deverá referir o grau de infestantes e qual o tipo de intervenção a efetuar, se corte, arranque ou outro indicado, e também qual a área a intervencionar. Estes quadros deverão ser preenchidos fazendo uma estimativa para os anos candidatos à ajuda. No quadro 4, registamos as ações a realizar de sementeira, ressementeira ou melhoria da pastagem permanente, sendo que devem ser sempre utilizados métodos de sementeira direta. No quadro 5, são registadas as operações a efetuar. É onde se registram as sementeiras com espécies pratenses, as escalagens ou aplicação de fertilizantes não previstos no plano de fertilização. As ações de preservação do coberto arbóreo são registadas no quadro 5.3. Neste quadro, devem ser identificadas as espécies arbóreas existentes, bem como as ações de preservação, como por exemplo a poda, a sua época do ano e a periodicidade. As ações de melhoria do estádio geral da pastagem distintas são registadas no quadro 5.4. Dizem respeito a intervenções distintas das identificadas nos quadros anteriores, como, por exemplo, melhorar a gestão da rega ou uma reformulação da fertilização a efetuar. Ainda referente ao quadro 5, existe um espaço de registro da presença de leguminosas que complementa a informação do quadro 4. Caso pretenda fazer melhorias ou instalação de novas estruturas de parqueamento de gado e de pontes de água acessíveis ao gado, deverá registá-las neste quadro. De salientar que todos os registros devem ser fundamentados com observações. O quadro 6 serve para indicar as alterações a efetuar no maneio do efetivo em pastoreio, caso existam, e é um complemento de informação disponibilizada no quadro 2. Deverá ser também fundamentado com observações. Por fim, nas notas finais estão registados alguns pontos pertinentes. No caso da candidatura às pastagens biodiversas, para a elaboração do plano deve ser considerado um período de 5 anos. No caso da candidatura ao maneio da pastagem permanente, deve ser considerado o período de 3 anos. Deverá também manter o plano em seu poder e em papel pelo mesmo período de tempo. Caso haja alguma alteração a ser efetuada no plano, durante o período de compromisso, deverá ser submetido um novo plano no pedido único do ano seguinte e colocar a picoleta no anexo 7, referindo que houve uma alteração ao plano inicial. Relativamente às análises de terra ou água, poderão ser usadas análises dos últimos 3 anos à elaboração do plano e estas devem ser realizadas de 4 em 4 anos. Deve ser obtida pelo menos uma análise para cada zona homogénea. Aconselha-se que, para além da textura, do pH, do azoto, do fósforo e do potássio, que são elementos obrigatórios das análises de terra,
Também se realizem análises ao magnésio, ao cálcio e ao boro. Quanto mais completas forem as análises, mais correto e apropriado será o PGPF. Podemos encontrar no site do GPP toda a legislação referente às exigências das intervenções SIC-C do PEPAC, bem como as orientações técnicas que têm por base a elaboração do Plano de Gestão de Pastoreio e Fertilização. Obrigado.